Olá pessoal, aqui é Neil Armstrong. Vamos para mais uma aula de animação tridimensional. Estamos trabalhando com a BILEC, a biblioteca de Legos que eu criei para a gente estudar animação, onde a gente pode conceber e conhecer todos os processos de uma animação profissional através de elementos simples. E a ideia hoje é trabalhar com NLA. O que é NLA? Non-Linear Animation Editor. É um editor não linear de animação. O que significa isso? Quando a gente tem uma ilha de edição não linear, que todos os computadores e até celulares hoje em dia são, nós temos a possibilidade de trabalhar, na verdade, com vídeos em que você corta de um lado, coloca para o outro, enfim. Né? Então, por exemplo, aqui, Video Editing, nós temos vídeos que colocamos, já fizemos até uma videoaula sobre isso, em que podemos mudar a ordem de forma bem tranquila. A gente pode fazer isso também aqui no Blender, o NLA, com animação 3D. Isso é bem interessante porque você pode sobrepor, brincar, repetir, fazer muita coisa interessante. Nós vamos ver alguma dessas coisas interessantes hoje nessa videoaula. Primeira coisa que eu vou fazer, no caso, é Double-Sheet Action Editor. Eu não tenho nenhuma ação aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a importar. Existem duas formas de importar essas animações. Gilson apresenta, link, pronto. Então se eu vier para cá, Gilson apresenta, ele vai começar a falar. A segunda forma é File Append. Então eu vou, por exemplo, aqui para... Tem um kit Lego aqui com biblioteca de animações, Action, Walk, Poly 2 é político normal. Então eu simplesmente coloquei para ali, coloquei na minha memória, eu venho para cá, quando eu chamo, aí ele está já caminhando. Então eu vou agora com essa ação aqui, vou até colocar um Fzinho para não sair mais aqui. Eu dei um append, eu tenho um controle sobre ela. Eu venho aqui no meu Non-Linear Animation Editor, eu tinha criado alguns tracks aqui de teste, mas em geral ele vem assim. Então, por exemplo, se eu vou no Double-Sheet não tenho nada, quando eu vou no Non-Linear Animation Editor ele fica desse jeito. Então eu preciso colocar as actions aqui. Shift A, por exemplo, é uma forma de colocar. E uma outra forma também é, vou aqui no Double-Sheet, tenho aqui a Walk, vou para o Non-Linear Animation, eu posso até colocar outra janela para isso, se ficar constante essa troca, e clico aqui, pronto, eu tenho uma track, onde eu tenho essa caminhada. Okay? Qual é a vantagem de usar o NLA? Eu posso, por exemplo, duplicar, e o segundo passo ser, por exemplo, uma escala, Scale, ficar mais rapidinho, ou eu posso fazer uma coisa melhor ainda. Eu venho aqui em Strip, Action Clip, e eu tenho aqui, por exemplo, várias características onde eu posso mudar algumas, como por exemplo, quero que ele dê 4 passos, ou quero que ele dê 3,6 passos, quer dizer, ela vai ficar aqui se adaptando legal. Então eu tenho aqui várias coisas, ou seja, várias formas de repetir isso aqui, de integrar. Por exemplo, quais são as actions que eu ainda tenho aqui? Por exemplo, eu quero colocar uma corrida, então eu vou dessa vez linkar. O link é sempre mais interessante porque eu tenho uma biblioteca onde eu coloco todas as ações e fico utilizando e posso melhorar só na biblioteca. Tá? Vou colocar Flash Run 1. Ele não aparece em lugar nenhum, eu só fiz colocar na memória, mas se eu der um Shift A aqui, tem o Flash Run 1. E se eu vir aqui, eu posso repetir, por exemplo, umas 5 vezes. Uma outra coisa interessante, eu posso fazer uma escala. Vou colocar a partir daqui, porque senão ele vai gerar... E essa escala eu posso também controlar aqui. Por exemplo, 0,80% só da velocidade. Uma outra coisa que não ficou interessante é ele faz uma mudança brusca aqui. Não é legal. Mas assim como o editor de vídeo, eu posso fazer uma transição suave. Como é que eu faço isso?
Clicando aqui, se você vier em aqui, Blending, tá? Inclusive formas, né, de você colocar isso, não vou entrar em detalhes, mas por exemplo, Auto Blend, ele já vai fazer automaticamente. Veja que tem uma pequena linha aqui, não sei se dá para ver no vídeo, que ele vai se adaptando, ó. Ele vai fazer essa transição daqui para cá. Ele vai sempre pegar e vai fazer automaticamente essa transição. É bem interessante. Então já não vai ficar aquela coisa brusca. Tá? Feito isso, eu quero colocar mais uma animação aqui. Então vou colocar, por exemplo, o Gilson apresenta. Gilson apresenta. E aí o que acontece? Eu quero que ele comece a correr só depois dessa fala. E aqui eu posso, por exemplo, fazer com que a repetição vá só até encontrar mais ou menos ali o flash. Como é que está aqui o Auto Blend? Ó, aqui dá para ver bem direitinho, que ele vai pegar exatamente do começo ao fim. E aqui ele vai falar. Ele vai simplesmente dar um replace. Então quando você for fazer um lip sync, utilize só o ou os bônus da boca. Que aí vai simplesmente colocar por cima das ações que estão abaixo. Ok? Muito bem. Então, por exemplo, ele está sem expressão. Se eu quisesse dar uma expressão, então vou teclar Tab aqui e entro no Edit Mode da Action. Isso significa que aqui no Double Sheet ele está como Gilson apresenta, onde eu poderia manipular. Eu não posso porque está linkado. Eu só fiz um link, mas eu posso clicar aqui, quebrar essa corrente e agora eu tenho controle sobre esse bone. Tá, mas o que eu quero fazer? Bom, ele está sem expressão, então para fazer expressão nesse tipo de personagem, eu vou colocar aqui global, deixa eu ver, eu utilizo o eixo Y, pode falar feliz ou pode falar triste, então vamos deixar ele um pouquinho feliz, ele não vai funcionar porque ele já tem keyframes colocados nele, então vamos fazer o seguinte, vamos para o Graph Add, então vejo que tudo que a gente vê, vamos colocar aqui só o Y Location, tá? Vou tirar tudo, colocar só o Y Location, ele até tem, é muito sutil isso aqui, essa diferença, é o Y, deixa eu ver, vamos conferir aqui, ele quase não faz movimento. Se eu tirar tudo isso e colocar, por exemplo, SY0, eu posso manipular todas as curvas. Não, aqui ele está indo, o Y que ele está considerando é o que está no global. Eu quero o Z, na verdade. Ele vai perder totalmente o lip sync se fizer isso. Então eu quero. Muito interessante isso, até bom eu ter confundido, porque você tem que estar no local para você enxergar melhor e saber que esse Y dele é o Y local desse bone, nesse caso. Então eu quero o Z, tá? Esse aqui foi o que eu tinha manipulado. Então SY0, mantive todos eles, ou eu posso apagar tudo, por exemplo, tá? GY aqui, ele vai ficar o tempo todo triste ou o tempo todo feliz. Okay? Posso fazer a animação da expressão aqui também. Talvez eu esteja feliz demais ali. Pronto. Não preciso nem animar, na verdade. Vamos ver se essa coisa está funcionando. Vou aqui no Video Editing, Shift A, Sound. E vou procurar aqui gravações, teste amigo final, que a gente tinha utilizado. Eu vou lhe dizer uma coisa, meu sobrinho. Vou lhe apresentar um Tenho que ver também aqui, Animation. mico manual e... Eu só fiz até essa parte, então eu posso aqui para efeitos de... Vamos voltar aqui para o Non-Linear Editor.
Tab para sair do Edit Mode. Vou lhe apresentar um mico. Pronto, ele vem até aqui. 103. Então, 103, K, separei, deletei, pronto. Vamos aqui para animação. Vou dizer uma coisa, meu sobrinho. Vou lhe apresentar um mico. Pronto. E ele sai correndo, pagando mico. É uma forma de se interpretar. Eu vou vir só até aqui. Playback, set and frame. E aí eu não preciso nem digitar lá. Vou dizer uma coisa, meu sobrinho. Vou lhe apresentar um mico. No Flash Run eu poderia, ou então eu poderia fazer uma expressão para ele, já que eu estou utilizando só os olhos, Tab. Então, já que a gente está começando a mexer muito nisso, eu preciso só lembrar se vou dar um Horizontal Split. Vou subir esse elemento. E aqui eu vou colocar o Double Shift. Então, Tab aqui, ele vem para cá e vai me mostrar os keyframes. Vou te quebrar o link novamente. Tá? Vou tirar todos esses elementos. Deixo ele na posição neutra. Ligo aqui. Coloco ele assim com carinha de mal. E vou terminar dessa forma. Ou... mas eu tenho um pequeno problema, deixa eu ver. É bom sempre você fazer essas coisas antes ou criar uma nova action só para isso, tá? Porque ele vai ficar mudando. Quando ele diz que essa mudança vem só quando ele... Ok. Quando ele bate para o chão, Tab, pronto. Ok? Posso até meio que sumir com isso aqui. Ou... pegar mais espaço daqui. Mas aí o seguinte, o que que acontece? Eu queria que ele gesticulasse, eu não queria que ele ficasse só andando. Então como é que nós fazemos para dentro do mesmo arquivo, nós criarmos uma outra action que eu possa compor com essa aqui? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar tudo. Veja que eu bloqueei tudo. Aqui eu bloqueio, mas ali eu simplesmente anulo. Eu vou dizer uma coisa. Vou tirar o volume dessa fala. Vou aqui para Animation. Bloqueei. Tirar do REC. A. TR, TG, TS. Tiro do REC para não gerar nenhum keyframe. E eu quero fazer um gesto, ele gesticular. Então eu vou criar uma nova action aqui chamado gesticular. Vou selecionar todos esses bones aqui. Opa! Lockout Scale. Eu posso vir aqui e colocar Lockout Scale. E aí a gente vai interagir diretamente aqui. Então, vamos supor que eu quero que ele faça um gesto. Então 10. Esqueci de ligar o REC novamente, então vou ter que fazer isso. E ligo o REC para gravar os keyframes. Aí sim, agora eu tenho interpolação. Opa, não. Você tem também como colocar conjuntos de bones, grupos, fica mais fácil de selecionar. Deixa eu ver se é isso que eu quero mesmo. É. E novamente.
Posso gerar um leve atraso aqui. E no finalzinho eu quero que ele volte ao normal. 24 frames, 1 segundo. E aqui posso fazer uma brincadeira aqui. Ó. Então eu posso inclusive aumentar o tamanho dessa animação lá no NLA. Tanto eu posso dar, agora que eu tenho esse gesto aqui, um Shift A, como eu posso simplesmente colocar Enter aqui. Pronto. Qual a vantagem dele estar aqui? A vantagem é que eu posso mudar e colocar onde eu quiser. Vamos ver como é que funciona com o som e o gesto. Vou ligar o som. Vou ligar um pouco mais baixo, só para referência. E agora, ligando todos os outros. Eu vou dizer uma coisa, meu sobrinho. Vejam que ele ficou estático na última posição, porque aqui, isso é interessante, é Hold Forward. Posso dizer, ele não vai fazer nada. Eu vou dizer uma coisa, meu sobrinho. Mas ele está brusco ainda. Nesse caso, eu não posso utilizar o Auto Blend, que ele está pegando toda a parte de baixo. Então, o que eu vou fazer? Blending. Vou colocar 5 frames de blend aqui, 4 aqui, vamos ver se vai funcionar. Eu vou dizer uma coisa, meu sobrinho. Ele pode começar a gesticular desde o começo. Eu vou dizer uma coisa, meu sobrinho. E aí eu posso inclusive repetir esse gesto dele. Vou lhe apresentar um mico. Tá um pouquinho mais pro finalzinho. E também posso colocar reverse. Vai ficar um pouco diferente. Apresentar um mico. Eu vou dizer uma coisa, meu sobrinho. Vou lhe apresentar um mico. E aí se eu coloco aqui, ele vai estar pagando o mico mesmo. Sempre lembrando que é legal a gente visualizar o que a gente está fazendo. Então aquele velho esquema, barra, pré-barra, para muitos computadores não conseguem ver em tempo real, NLA fala.mpeg4 FFmpeg vídeo encoding mpeg4, não esqueçam disso. Então eu posso inclusive fazer View Report Animation, não precisa renderizar. Vou colocar também, só para a gente não esquecer, 50%. Quero um render extremamente rápido. E uma coisa que eu percebo, por isso que é sempre interessante a gente fazer esses previews, ele vai estar sumindo aqui a cabeça dele, né? Ele está indo bem alto. Posso consertar a animação, ou posso ajeitar a câmera. Nesse caso, com relação à questão do lip sync, tem uma coisa muito importante, que é o seguinte: eu vou só colocar Lock Camera to View, vou tirar do REC aqui, pra gente ver mais quando ele está correndo, né? Vou botar um pouco assim de ladinho. Vou dizer uma coisa. Vou dizer uma coisa, meu sobrinho. Vou lhe apresentar um mico. Ele está com 0.8, tá bom. Muito bem. Eu não ouço aquilo que eu falei lá. Então o que acontece? Eu vou colocar aqui em áudio, no áudio MP3, que fica levinho também. O áudio final eu edito na ilha de edição. Então vamos lá. View, Viewport, Render Animation. Então uma coisa que falta, que normalmente tem em todas as animações, eu tenho que piscar o olho de vez em quando, né? Então vamos lá. Eu vou dar um append, ou link, vou pegar um link. Vou aqui no meu personagem, Action, e se eu não me engano já tem um Blink Action aqui, Link. E aqui eu posso ficar colocando Blink Action,
Lá para baixo. Vou colocar aqui Shift A, Blink. Eu vou dizer uma coisa, meu sobrinho. E aí eu posso brincar. Ah, só tomar cuidado. E aqui também a gente colocar no finalzinho coloca Nothing. Mais interessante. Então que ele tem. Vou dizer uma coisa, meu sobrinho. Vou lhe apresentar um mico. Está fazendo ele piscar exatamente onde eu Tá quiser. um mico. Aqui provavelmente ele vai piscar porque fazer uma transição. Um mico. Só tomar cuidado com. Nesse caso aqui você tem a transição automática, então vai ficar bem esquisito. Então você poderia, nesse caso, se for acontecer esse tipo de coisa, tirar. Você colocar 7 aqui, 5 e pronto. Piscou. Essa piscada poderia ser um pouco maior? Poderia, pode. Aqui já vai ser maior mesmo. Vou dizer uma coisa, meu sobrinho. Vou lhe apresentar um mico. Então é isso. Eu vou dizer uma coisa, meu sobrinho. Você pode fazer um conjunto de animações e sair brincando com essa edição de ação. Vou lhe apresentar um mico. É isso. Para concluir, então vamos agora Viewport Render Animation e verificar como é que ficou. Muito bem, é isso. Eu vou dizer uma coisa, meu sobrinho. Vou lhe apresentar um mico. Você pode mudar também as expressões dele e é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.